Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Quem achou, diga, achei. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Repita, compaixão. Não, toda a igreja, compaixão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Repita comigo, ovelhas sem pastor. Mais uma vez, ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Repita assim comigo: uau! Pode melhorar, gente. Uau! Eu quero ministrar essa manhã sobre o milagre que passa pelas nossas mãos. Esse é o tema da mensagem dessa manhã, o milagre que passa pelas nossas mãos. Nós estamos em uma série de mensagens, paixão é o que nos move, e domingo passado nós falamos sobre paixão em servir as pessoas. E nós falamos, se você teve no domingo passado, que aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Ou seja, o nosso servir, ele coopera, ele corrobora para que o ambiente seja um ambiente de milagres e Jesus faça milagres sobrenaturais. Algo pequeno faz a gente expandir o reino de Deus. Quando a gente olha para essa passagem bíblica, o que nós vamos ver é que algo muito pequeno alimentou uma multidão de pessoas. E nós queremos falar sobre isso hoje: paixão em enviar, paixão em multiplicar. Agora, multiplicação não é fórmula, multiplicação é milagre. Quando você olha para essa história e você vê, lá em João capítulo 6, vai dizer que era um menino que tinha na sua lancheira 5 pães e 2 peixes, e a gente vê Jesus fazendo um milagre sobrenatural. Então, quando for falar de multiplicação, a gente tem que falar de que multiplicação é milagre. É por isso que muitas vezes algumas pessoas com boas intenções, elas me procuram e falam: pastor, eu não consigo multiplicar. Pastor, às vezes eu quero crescer, às vezes eu quero enviar, eu quero fazer com que minha célula seja bem sucedida e eu não consigo. E realmente você não vai conseguir. Por quê? Porque multiplicação é milagre. Multiplicação é algo sobrenatural. Multiplicação é algo que não se explica naturalmente. Multiplicação é algo que a gente vê de uma forma sobrenatural. Agora, nós gostamos de procurar fórmulas, como fazer a nossa célula crescer, como multiplicar os nossos líderes, como fazê-los simples membros em grandes líderes extraordinários,
como abrir novas casas, como alcançar mais pessoas. E a gente sabe que treinamento é importante, que estratégia é super importante, que organização é muito importante, método então é muito importante, mas ninguém multiplica 5 pães, ninguém multiplica 2 peixes, alimentando 5.000 homens com método, com uma ferramenta, com uma estratégia. E há uma hora em que a estratégia termina e o sobrenatural começa. E nós precisamos entender que o que nós vimos aqui agora com essas 2 jovens é algo sobrenatural. É Deus que faz, é o Espírito Santo que opera. 5 pães continuam sendo 5 pães, até Jesus tocar nele, até algo sobrenatural começar a acontecer. Então eu e você nessa manhã nós precisamos entender que multiplicação no reino não é matemática, multiplicação no reino é milagre. Então essa manhã talvez você esteja aqui pensando: meu Deus, como pode 2 meninas multiplicarem 2 células, que acabaram de chegar na igreja? Isso é milagre, isso é sobrenatural. E muitas vezes o que eu e você precisamos fazer é nos expor a esse ambiente, nos expor a um ambiente de milagres. E quando nós nos expomos a esse ambiente de milagre, o milagre acontece. Só que existe algo extraordinário aqui nesse texto. Por quê? Porque Jesus poderia ter feito o pão cair do céu. Jesus poderia ter mandado cada pessoa voltar para casa alimentado. Jesus poderia ter criado alimento diretamente nas mãos da multidão, mas ele não fez isso. Jesus ele decidiu realizar o milagre passando o pão pelas mãos dos discípulos. E quando você olha, o versículo 41 diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E aqui está um princípio muito grande. O milagre nasce nas mãos de Jesus, mas a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos. Ou seja, o sobrenatural Jesus fez, mas a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Então Deus é a fonte e nós somos os canais. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Deus sempre será a fonte, mas eu sempre serei um canal para que o milagre de Deus possa fluir através da minha vida. Agora, se a multiplicação é milagre, e é mesmo, multiplicação é milagre, o que nós podemos aprender para que, de alguma forma, colaborar para esse milagre acontecer? Agora entenda uma coisa, meu irmão: todos os milagres acontecem por alguma razão. Todos os milagres acontecem por alguma razão. E aqui nesse texto mostra algumas razões que o milagre da multiplicação aconteceu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesses próximos 30 minutos. Qual foi a razão desse milagre acontecer? Por que esse sobrenatural aconteceu? Por que de uma coisa tão pequena algo se tornou grande? Por que algo tão pequeno tomou uma proporção muito grande a ponto de alimentar 5.000 homens? Alguns eruditos dizem que existiam 15.000 pessoas, porque mulheres e crianças não eram contados, apenas os homens. Então aqueles 5 pães e 2 peixes, na verdade, não alimentou apenas 5.000 homens, mas alimentou crianças e alimentou mulheres também. E eu queria compartilhar com vocês aqui, pelo menos, qual é a razão desse milagre ter acontecido. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é: multiplicação começa com compaixão. Vou repetir: multiplicação começa com compaixão. A Bíblia vai dizer no versículo 34 que quando Jesus ele saiu do barco e viu aquela multidão, a Bíblia diz: ele teve compaixão deles. Compaixão, sabe, meu irmão, a Bíblia diz porque Jesus teve compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E a Bíblia vai dizer que, se você pegar o contexto, Jesus diz para os discípulos: olha, vocês estão cansados, vocês estão com fome, nós estamos trabalhando muito, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco e vamos comer alguma coisa. Mas você leu a Bíblia comigo, onde você diz que eles reconheceram que eram Jesus os discípulos e eles correram e chegaram primeiro no lugar onde Jesus estava indo. Mas a Bíblia diz que mesmo Jesus cansado, mesmo Jesus com fome, ele chega naquele lugar e começa a ensinar aquelas pessoas. Esse foi o primeiro motivo desse milagre. Havia muita compaixão pela necessidade das pessoas naquele lugar. O milagre aconteceu porque havia muita, mas muita compaixão. E é isso que a gente tem que se encher aqui nessa manhã.
se encher com essa compaixão. Porque se hoje, querido, as nossas células, elas estão crescendo, se as pessoas estão envolvidas no Casa de Fé, é por causa da compaixão. Por quê, pastor? Porque ninguém vem para um lugar se elas não se sentem amadas, se elas não se sentem cuidadas. Ninguém vai ficar numa noite com você, num Casa de Fé, na sua célula, se ali elas não se sentirem inseridas com um sentimento de pertencimento. Lugar de compaixão é lugar de atrair pessoas. Lugar de compaixão é esse lugar onde as pessoas, elas se sentem à vontade. Então, antes de Jesus ver uma multidão com fome, ele viu ovelhas sem pastor. Irmão, isso aqui é poderoso demais. Por quê? Porque os discípulos enxergaram uma multidão, mas Jesus enxergou ovelhas. Os discípulos enxergaram um problema, Jesus enxergou pessoas. Os discípulos enxergaram gente para mandar embora, Jesus enxergou gente para cuidar. Olha a visão natural e a visão sobrenatural. Os discípulos falaram: manda esse povo embora, não tem como alimentar esse povo, manda, despede esse povo. Jesus: não despede não, porque eles são ovelhas sem pastor. Isso aqui é compaixão, irmão. Repare que Jesus levou os discípulos para um lugar deserto. Como eu disse, eles estavam cansados, eles estavam com fome, era um cenário totalmente diferente. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A multiplicação começa quando nós mudamos a maneira como enxergamos as pessoas. Sabe, quando a compaixão, ela começa a entrar no teu coração, quando você começa a ver as pessoas da forma que elas devem ser vistas, quando você deve enxergar as pessoas da forma como elas devem ser enxergadas. A Bíblia diz que Jesus viu, e quando ele viu, ele teve compaixão. Agora, o que Jesus viu? Talvez Jesus viu ali, entre aquela multidão, uma mãe desesperada, sem dar de comer para um filho. Talvez Jesus viu um pai que estava com 2, 3 filhos ali, e as crianças começaram a chorar porque estavam com fome, e eles não tinham o que dar o que comer. Talvez Jesus viu ali crianças chorando, talvez Jesus viu pessoas feridas, talvez Jesus viu ali pessoas totalmente perdidas, sem direção, e Jesus olha para elas e pensa: elas precisam de alguém para cuidar delas. E é exatamente isso que nós precisamos, querido. Quando nós falamos em multiplicar, quando nós falamos em fazer com que o reino seja expandido através dos lares, através das nossas casas. Por quê? Porque Jesus está olhando para uma cidade, Jesus está olhando para um bairro e está vendo pessoas que são ovelhas sem pastor. Então nós não abrimos casa para melhorar a nossa estatística, nós não abrimos células para aumentar os números, não formamos líderes para aumentar a estrutura, nós multiplicamos porque existem ovelhas sem pastor. Existem pessoas que precisam ser cuidadas. Ovelha sem pastor, irmão, é vulnerável. Sem pastor, ela não sabe para onde ir. Sem pastor, ela não sabe onde encontrar alimento. Sem pastor, ela fica vulnerável aos predadores. Por isso, Jesus não viu apenas fome física. Jesus viu vulnerabilidade espiritual. Ou seja, quando Jesus olhou para aquelas pessoas, assim, elas estão sem direção. Elas estão perdidas. Alguém precisa alimentá-las. Alguém precisa de alguma forma ajudá-las. Jesus viu ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor, irmão, vai ser comido pelo lobo. Ovelha sem pastor vai ser devorada. Ovelha sem pastor simplesmente vai ser aniquilada. Quando Jesus olha com compaixão. Não é gente, é ovelha sem pastor. É ovelha que precisa de direção. Ei, meu irmão, eu não sei te falar quando isso acontece. Eu não sei te falar quando isso surge. Pastor, eu quero viver essa compaixão. Eu quero ter essa compaixão. Irmão, a compaixão, ela é deflagrada por aquilo que nós vemos. Quando nós vemos algo que mexe com o nosso coração. Eu sei que mexe com você quando você olha uma pessoa na rua, dormindo ao relento. Quando você olha uma pessoa na rua, com uma mãe, com uma criança pedindo bala no sinal. Mas também precisa mexer com você, não somente essas questões, mas as pessoas que estão no shopping comprando, tentando suprir algo que elas não sabem aonde irão suprir. Pessoas que talvez você vai chegar na tua rua hoje, lá o som está muito alto, a bebida está liberada, mas as pessoas da manhã, elas estão totalmente perdidas.
Sabe, Jesus quando enxerga, Jesus quando olha para aquelas pessoas, Ele está olhando com compaixão, Ele está vendo pessoas, ovelhas sem pastor. E uma pergunta para a igreja é, quando você olha para a sua rua, o que você vê? Quando você olha para o seu trabalho, o que você vê? Você vê colegas ou pessoas precisando de cuidado? Quando você olha para a sua família, você vê parentes ou você vê pessoas que precisam encontrar Jesus? Como é que está a sua visão? Como é que está a sua percepção em relação às pessoas? Aquele meu primo que não tem jeito, aquela minha tia que não tem jeito, aquele meu tio que já passou tantos anos, ele continua a mesma coisa. Como é que você está enxergando as pessoas? Você está enxergando as pessoas pela visão natural, ou você está enxergando as pessoas por uma percepção espiritual e está vendo a vulnerabilidade delas e falando, meu Deus, é ovelha sem pastor, precisa de cuidado, precisa ser alcançada, precisa de alguma forma ouvir a palavra de Deus. Então entenda uma coisa, meu irmão, multiplicação não começa com estratégia, multiplicação começa quando a dor de alguém entra no nosso coração. Isso é compaixão, é quando a dor de alguém passa a ser a sua dor, é quando você vê a necessidade de alguém e você fala, de alguma forma eu preciso ajudar, eu preciso ser ponte, eu preciso de alguma forma fazer alguma coisa. Entenda uma coisa, querido, nós não precisamos apenas de líderes apaixonados por células, nós precisamos de líderes apaixonados por gente. Você não precisa ser apaixonado por um método, você não precisa ser apaixonado por uma ferramenta, você não precisa ser apaixonado por uma estratégia, você tem que ser apaixonado por gente. Porque se você é apaixonado por gente, você vai viver o que esses discípulos viveram. O que eles viveram, pastor? Eles viveram algo sobrenatural, eles estavam cansados, eles estavam com fome, mas eles entenderam, olha, vocês estão cansados, renove a força de vocês, para quê? Para continuar cuidando, para continuar tratando. Existem pessoas que param no primeiro cansaço, existem pessoas que desistem quando estão cansados, mas Jesus me ensina algo, ei, vocês estão cansados? Vamos renovar as nossas forças, por quê? Porque nós vamos continuar cuidando, nós vamos continuar cuidando. Ei, tem alguém aqui nessa manhã que precisa de um renovo, mas que entende que no propósito é, eu vou continuar cuidando. O cansaço é natural, mas o cuidado continua sendo sobrenatural. Ei, querido, precisamos de líderes apaixonados por gente, porque quem ama a gente, abre espaço para a gente. Quem ama a gente abre a mesa, quem ama a gente abre a agenda, quem ama a gente abre a casa. E toda multiplicação que nasce apenas de uma meta se torna peso, mas quando nasce de compaixão, torna-se uma missão. Então não veja multiplicação como meta, não veja multiplicação como peso. Pastor, essa igreja fala de meta, essa igreja fala de objetivo. Não, irmão, veja isso como uma missão para a tua vida. Uma missão de multiplicação, é uma missão de envio, é uma missão de cuidado, é uma missão de preparo. Hoje Deus nos chama para abrir os nossos olhos, ver a dor do outro, ver a sede do outro, ver a angústia do outro. Ei, querido, o meu propósito aqui nessa manhã é que você saia daqui com o coração cheio de compaixão, que você veja como Jesus vê, que você não enxergue com o olhar natural, mas que você enxergue com o olhar espiritual, com o olhar sobrenatural. Sabe qual é o segredo dessa multiplicação? Compaixão, não é ferramenta, não é método, não é nenhum tipo de estratégia, foi a compaixão de Jesus que gerou a multiplicação. Eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa manhã, que o seu coração saia daqui cheio de empatia, que o seu coração saia daqui cheio de compaixão, compaixão por aqueles que estão perdidos, compaixão por aqueles que estão frustrados, compaixão por aqueles que estão traumatizados, compaixão por aqueles que estão enfermos, física, psicológica, emocional e espiritual, que você sai daqui entendendo que que o teu olho espiritual está aberto, mas que os olhos dessas pessoas estão fechados, são como ovelhas sem pastor, mas você pode ser esse instrumento de Deus para alimentá-las de quê? Alimentá-las de pão, alimentá-las de peixe, mas principalmente alimentá-las da palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que um dia mudou a minha vida, a palavra que um dia mudou a sua vida, é essa palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui, que gerou esse milagre de multiplicação, compaixão. A segunda coisa, multiplicação precisa de alguém que nos desafie.
Multiplicação vai sempre precisar de alguém que nos desafie. Irmão, chega a determinado momento e os discípulos apresentam uma solução bastante lógica. Olha a solução lógica que os discípulos deram para Jesus. Está no versículo 36. Manda embora o povo, para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles estão dizendo: Jesus, manda eles embora. Jesus responde no versículo 37, deem-lhes vocês algo para comer. Irmão, isso aqui é extraordinário. Os discípulos estão dizendo: manda embora. Jesus responde: assumam a responsabilidade. Olha nesse ângulo, irmão. Olha o que Jesus está falando com eles. Jesus despede, manda embora, para que eles possam ir nas aldeias e cidades vizinhas e se alimentarem. Jesus, por que vocês não dão a eles de comer? Jesus está desafiando esses discípulos. Jesus está desafiando esses homens. Jesus está dando um desafio para eles. Jesus está dizendo: eu desafio vocês. Jesus está dizendo: eu desafio vocês. Dê-lhes vocês algo para comer. E aqui, irmão, está uma mentalidade que nós precisamos quebrar na igreja. Qual é a mentalidade que a gente precisa quebrar na igreja? Qual é, pastor? Sempre esperamos que alguém faça. Não, alguém vai fazer. Não, Deus vai levantar alguém. Não, não é possível. A obra é de Deus. Deus vai levantar alguém. Os discípulos disseram para Jesus: manda embora. Os discípulos estão esperando Jesus tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Jesus disse: dê-lhes vocês algo para comer. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele está dizendo assim: ei, vocês querem fazer parte de uma coisa maravilhosa, não? Por que vocês não dão algo para eles comer? Sabe qual é o nosso problema? O pastor faz, o supervisor faz, o líder faz. Um outro irmão vai abrir a casa, a minha casa não. Outro discipula, esse negócio de discipular comigo não. Outro evangeliza, eu não tenho tempo, eu não faço. Outro cuida, outro multiplica. Irmão, isso é um ranço que nós precisamos quebrar na igreja. Isso é um ranço. O outro faz. Eu me lembro, irmão, eu me lembro de 20 anos atrás. As pessoas chegavam e falavam assim: pastor, olha, eu trouxe essa pessoa para a igreja. O meu papel eu já fiz. Agora é com o senhor. Aí eu ficava assim: oi, tudo bem? Qual é o teu nome? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Era assim, irmão, eu vivi isso. Agora, sabe o que é a realidade que eu vivo? Acaba um culto: pastor, eu quero te apresentar. Esse aqui é o meu amigo de fé, meu discípulo. Vou batizar ele no próximo batismo. Estou cuidando dele. Irmão, que coisa maravilhosa, que coisa linda. É a metanoia, é a mudança da mente dentro da igreja. Tirar esse clericarismo: é o pastor, é tudo pastor, é o pastor que está com a palavra, é o pastor que determina, é o pastor que faz. Não, irmão, Deus te levantou. Jesus está dizendo aqui: ei, vocês vão dar para ele o que comer. É Jesus desafiando. Sabe, meu irmão, Jesus olha para os discípulos e diz assim: dê-lhes vocês de comer. Em outras palavras, que Jesus está dizendo agora é com vocês. Em outras palavras, aqui em São Gonçalo City, a bola está com vocês, irmão. A bola agora está com vocês. Presta atenção aqui, irmão. Jesus estava formando multiplicadores. Ele não estava apenas interessado em alimentar uma multidão. O que Jesus queria era formar pessoas. Ele estava ensinando os discípulos a assumirem responsabilidades pela multidão. Talvez o maior milagre daquele dia não tenha sido apenas a multiplicação dos pães. Talvez Jesus estivesse multiplicando a responsabilidade dentro dos discípulos. Talvez tenha sido o maior milagre que Jesus fez nesse dia aqui. Porque até aquele momento, eles só acompanhavam Jesus fazendo. Mas agora Jesus diz: vocês vão fazer. Tremendo isso aqui, irmão. Isso é o quê? Discipulado. Repita comigo: discipulado. Por quê? Porque chega uma hora em que Jesus para de dizer observe e começa a dizer faça. Ei, querido, vai chegar uma hora na sua caminhada com Jesus que você vai parar de observar e vai começar a fazer.
E eu oro para que você, quando for desafiado a fazer, você fala assim: eis-me aqui. Porque se você ficar no campo da observação o tempo todo, o time vai passar, a onda vai passar, e talvez você vai ficar obsoleto, você vai se perder no meio do caminho. Por quê? Porque não dá para você ficar num campo de observação o tempo todo. É necessário que você se envolva, é necessário que você se comprometa, é necessário que você faça parte. Chega uma hora, irmão, que você não pode mais apenas frequentar uma célula, você precisa liderar uma célula. Chega uma hora em que você não pode apenas receber cuidado, você precisa cuidar de alguém. Chega uma hora em que sua casa não pode ser apenas lugar onde sua família mora, ela pode se tornar um lugar onde vidas encontram Jesus. Tem hora que tua cabeça tem que mudar, tem hora que tem que dar uma chacoalhada, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. Agora, querido, entenda uma coisa: um bom líder não apenas acolhe, ele desafia. Deixa eu dar abrir meu coração para os membros da igreja aqui. Vocês recebem isso? Digam amém. Não briguem com os seus líderes quando eles te desafiam a multiplicar. Não briguem com os seus líderes quando eles te desafiam a fazer um quebra-gelo na célula. Não brigue com os seus líderes quando ele fala assim: hoje quem vai facilitar é você. Não briga com eles, irmãos. Não brigue com os seus líderes quando eles te desafiam a talvez abrir uma célula. Não fique triste quando alguém te desafia. Não se sinta pressionado quando alguém vê em você o que você mesmo ainda não enxergou. As pessoas que mais me ajudaram no meu ministério foram as que mais me desafiaram. Vou repetir. As pessoas que mais me ajudaram na minha caminhada cristã foram as que mais me desafiaram. Elas me desafiavam e elas me colocavam numa situação que eu falava assim: meu Deus, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso crescer na graça, no conhecimento, eu preciso me desenvolver. Então não briga com o teu líder. Não briga, ouviu, Carol? Não briga, não adianta, não briga. É para o crescimento, é para o desenvolvimento. Por quê? Porque talvez ele esteja vendo em você algo que você ainda não viu. Talvez ele esteja enxergando em você algo que você ainda não enxergou. Mas para que ele quer fazer isso? Para você crescer, para você se desenvolver, para você sair de uma posição passiva e vir para uma posição ativa, para você sair de uma posição onde você está só observando, para você vir para um lugar onde você vai estar fazendo, onde você vai estar colocando a mão na massa. Sabe, querido, naquele momento que eu estava sendo desafiado, eu não entendia. Sabe o que eu dizia? Esse cara é louco. Ele é louco. Quantas vezes, irmão, eu falava assim: esse cara é louco. Eu fazer? Não, em hipótese nenhuma. E aquilo que eu achava que em hipótese nenhuma eu ia fazer, hoje eu estou fazendo e estou pedindo para que outras pessoas façam. Por quê? Porque eu abri o meu coração. Eu entendi, eu preciso sair desse âmbito de observação para o âmbito de fazer, de colocar a mão na massa. Enquanto eu fazia, Deus ia me capacitando. Enquanto eu fazia, Deus ia me desenvolvendo. Deus não falou para mim que eu ia me desenvolver primeiro para depois fazer. Deus mandou eu fazer para depois eu me desenvolver. Silêncio de velório. Sabe, querido, um menino aqui se sentiu desafiado, entregando o pouco que tinha. O que eu tenho é pouco, mas vai com o pouco que você tem mesmo, irmão. Jesus poderia dizer assim: não, vocês estão cansados, deixa comigo. Irmão, eu amo isso aqui. Jesus poderia ter falado assim: olha, vocês estão cansados, deixa que eu resolvo. Afinal de contas, foi eu que trouxe vocês aqui para descansar. Então fiquem tranquilos, olha, deixa que eu resolvo. Jesus diz: dêem vocês de comer. Porque liderança, irmão, não é apenas consolar. Liderança não é apenas consolar pessoas no nível em que ela está. Liderança também é desafiar pessoas para o nível onde elas podem chegar. Isso é liderança, é desafiar você. Talvez existam pessoas da nossa igreja esperando alguém dizer assim: você consegue. Talvez existam pessoas da nossa igreja esperando você dizer assim: abra a sua casa, comece uma célula, cuide de pessoas, lidere. Você já recebeu durante muito tempo, agora chegou a sua hora de repartir aquilo que você recebeu. Anota essa frase, irmão: Jesus não estava apenas multiplicando pão, Jesus estava multiplicando multiplicadores.
assim que o reino cresce, irmão, multiplicando multiplicadores. E eu amo essa passagem porque Jesus fala assim: vamos fazer o seguinte, só tem uma forma da gente organizar esse negócio aqui. Vamos botar todo mundo em pequenos grupos, grupos menores. Pronto, está em grupos menores? Agora sim, discípulos começam a repartir. Eu vou desafiar vocês a alimentar essa multidão. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque o maior recurso do reino, irmão, não é o pão. São pessoas dispostas a repartir o pão. E em terceiro e último lugar, para terminar, eu não sei o que eu faço. É verdade? Vocês me iludem. Eu já sei porque vocês falaram A. Eu assim, pô, o pastor está no horário. Ah, que isso, pastor? Estou no horário, irmão. Estou no horário. Estão puxando minha orelha toda terça-feira na reunião de alinhamento. Último lugar para terminar. Multiplicação exige sacrifício. Não existe multiplicação sem sacrifício, irmão. Ei, olha aqui para mim. Não existe multiplicação sem sacrifício. A multidão tinha uma necessidade enorme. Os discípulos tinham uma limitação enorme. Os discípulos eram limitados, sim ou não? Sim ou não, irmão? Qual era o pensamento deles? Despede. Qual era o pensamento deles? Eles têm que ir para outros bairros. Manda aí para Jardim Alcântara, manda aí para o Mutondo, manda aí para o Capote. Cara, manda aqui em Clubandia não dá. Não dá o quê? Dá. Se vocês me ajudarem, dá. É isso que está acontecendo aqui, sabe? A multidão tinha uma necessidade enorme, mas os discípulos tinham uma limitação enorme. E Jesus queria trabalhar nessa limitação. Dá para você alimentar. Dá para você fazer. Dá para você colocar a mão, dá para você colocar a mão na massa. Sabe, querido, havia alguém disposto a abrir mão do que tinha. Esse menino não está aqui em Marcos 6, mas está em João, capítulo 6. Esse menino não entregou simplesmente o que tinha. Ele entregou aquilo que tinha valor para ele. O cara está o dia todo ali com 5 pães e 2 peixes. Era a provisão dele. Era o alimento dele. Ele poderia ter pensado, pô, eu também estou com fome. Espera aí, como é que eu vou dar? Eu também estou com fome. Eu vou guardar para mim. Mas ele abriu mão do que tinha para que outros fossem alimentados. E aí parece uma verdade muito forte aqui, irmão. Não existe multiplicação sem entrega e não existe entrega sem sacrifício. Você só vai ver multiplicação se você se entregar. E quando você se entregar, você vai ver que existe sacrifício na sua entrega. Aquele garoto, ele fez um sacrifício. Não dá para você viver as coisas de Deus sem pagar um preço. Não dá, irmão. Deixa eu ser bem sincero para você. Não dá para você viver a plenitude que Deus tem para você sem sacrifício. Não dá para você viver as coisas de Deus sem pagar um preço. Você vai pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Viver a vida cristã sem sacrifício não existe. Vou repetir. Viver a vida cristã sem sacrifício não existe. É mentira. Esses pastores de internet que prometem um monte de coisa, isso é mentira. O cristianismo que eu conheço é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bem-aventurados será vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. É o que a Bíblia diz. Então sai desse evangelho raso. Não, minha vida... pastor, é engraçado. Eu comecei a fazer, o demônio se levantou. Claro, meu irmão, você não quer que ele se levante? Quer que ele bata a palma para você? Arrebenta, hein? Coisa linda. Casa de fé, coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, vamos mandar uns 2 demônios aí para você converter. O diabo não vai fazer isso, irmão. Sabe, muitos de nós queremos uma vida abençoada, mas a gente não quer pagar o preço. Nós não queremos, pagou o preço, eu estou fora.
Não, se é sacrifício, então eu estou fora, irmão. Irmão, isso não existe. Amor sem sacrifício. O apóstolo Paulo vai escrever isso. Que o amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor nunca falha. Esse é o amor sacrificial. O que você tem dado ao Senhor Jesus? Mais do que seu dízimo, mais do que a sua presença aos domingos, Ele quer o seu coração. Ele quer o teu coração. Um dia perguntaram para Jesus assim: quais os maiores mandamentos? Jesus, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso depende de todas as outras profecias. Depende de tudo. Se você observar esses dois mandamentos: amar o próximo, amar o perdido, amar aquele que não tem Jesus, amar aquele que está cego, amar aquele que não sabe enxergar um palmo na sua frente, e amar a Deus com todo o teu coração. Ele faz milagres onde condições reais não acontecem e não existem. Lembra lá daquela viúva, na época de Elias? Quando Elias chegou àquela cidade, ela estava pegando alguns gravetos, e ela falou assim: olha, eu tenho um pouco de farinha, eu tenho um pouco de azeite, eu vou fazer um pão, vou fazer um bolo aqui, eu vou comer com meu filho, depois eu vou morrer. Aí Elias fala assim para ela: não, vai fazer o seguinte, você pega, mas faz primeiro para mim. O sacrifício que aquela mulher fez gerou provisão para ela, enquanto não chovia em Israel. A Bíblia vai dizer de um leproso. Havia muitos leprosos no tempo em que Naamã, o Ciro, foi curado. Mas Naamã fez um sacrifício: chefe, são 7 vezes, vai ter que mergulhar, não tem jeito, faz isso. Não quis fazer, faz isso. E ele vai mergulhar, e na 7ª vez a Bíblia diz que a pele dele era como uma pele de bebê. Sacrifício, pagar um preço. As pessoas não querem mais pagar preço. As pessoas não querem mais ter trabalho com as coisas, meu irmão. João 6,9 vai dizer: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha que interessante. O que parecia insignificante para a multidão era precioso para quem entregou. O menino não entregou a sobra, ele entregou a provisão. E talvez essa seja uma das maiores barreiras para a multiplicação de uma igreja. Nós queremos multiplicar sem sacrificar. Nós queremos multiplicar de qualquer jeito. Nós queremos novas células, mas sem abrir mão da nossa agenda. Queremos novos líderes, mas sem investir tempo neles. Nós queremos alcançar pessoas, mas sem abrir a nossa casa. Nós queremos crescimento, mas sem abrir mão de conforto. Queremos uma igreja maior, mas não queremos que nada mude na nossa rotina. Não tem como, irmão. Não tem como. Alguma coisa na tua rotina vai ter que mudar. Alguma coisa no teu dia a dia vai ter que mudar. Se você quer viver essa expansão do reino, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus. E eu quero convidar você a isso. Há uma vida que vale a pena. Há uma vida que vale a pena ser vivida. Há uma vida que vale a pena você falar assim: hoje eu vou cuidar, hoje eu vou fazer. É o meu esforço, é o meu sacrifício, é o preço que eu vou pagar. Mas uma coisa eu te digo: você vai ver a mão de Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ter história para contar. Agora aprenda isso, meu irmão. O milagre não começou quando Jesus multiplicou o pão. O milagre começou quando alguém decidiu entregar o pão. Há uma diferença muito grande aqui. Por quê? Porque Jesus fez a parte dele, e nós, quando decidimos fazer a nossa parte, o milagre acontece. Por quê, pastor? Porque Jesus poderia multiplicar qualquer coisa, mas ele escolheu usar aquilo que alguém colocou nas mãos dele. Talvez alguém diga aqui nessa manhã: pastor, minha casa é pequena. Jesus está falando: não importa, entrega na minha mão. Pastor, eu tenho pouco tempo. Entrega o pouco tempo que você tem. Não importa. Ah, pastor, eu ainda não sei liderar. Entrega o que você sabe, então. Não sabe liderar? Tudo bem, mas o que você sabe?
Sabe conversar? Então entrega a tua conversa. Deixa o Espírito Santo fazer o resto. Ah, pastor, eu tenho medo de começar. Entregue o seu medo. Entrega o teu medo para Jesus hoje. Mas fala com Jesus. Eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Sim, irmão, eu vou precisar abrir mão. Eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Eu vou ter que pagar um preço. Porque talvez o maior sacrifício para alguém seja justamente dizer: minha casa não é só minha casa. Talvez o teu maior sacrifício hoje seja dizer para você mesmo: minha casa não é só a minha casa. Talvez o teu maior sacrifício hoje seja dizer: a minha agenda já não é só minha agenda. Tudo que Deus me deu pode ser usado para alimentar alguém. E é isso que eu quero fazer a partir de hoje. O menino, entre aspas, perdeu 5 pães e 2 peixes, mas ganhou uma participação em um dos maiores milagres registrados no Evangelho. Inicialmente ele perdeu. Inicialmente ele sacrificou. Inicialmente ele pagou um preço. Mas 2000 anos se passaram e o nome dele continua reverberando como generosidade. Quando alguém que entrega, quando alguém que paga um preço. Jesus usou sua entrega para alimentar milhares de pessoas. Meu Deus, isso mexe comigo. O que a minha entrega vai gerar, o que a minha vida vai proporcionar, o que a minha casa vai fazer. Coisa linda, irmão. Primeiro dia do Casa de Fé lá em casa. Não foi nem o primeiro dia, foi no projeto piloto ainda. Uma irmã deu um testemunho na minha casa que eu fiquei assim: meu Deus, o que é isso? Eu fiquei tão impactado com o testemunho dela sobre paternidade. Eu fiquei tão impactado, irmão, que eu comecei a falar aquilo para outras pessoas, para edificar a fé das outras pessoas. O como aquela mulher me abençoou. E ela nem membro da nossa igreja é, mas ela não sabe o quanto ela me abençoou. O poder curador, o poder transformador de Jesus na vida de alguém. Sabe, irmão? E aconteceu na minha casa, na minha sala, no meu sofá. Jesus me proporcionando uma das maiores experiências dentro da minha casa. Que coisa linda, irmão. Eu nunca mais vou esquecer isso. Essa é a lógica da multiplicação. O que eu entrego parece pequeno nas minhas mãos, mas pode se tornar enorme nas mãos de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 700 pessoas que estão sendo alcançadas pelo projeto Casa de Fé. Você pode aplaudir a Deus por isso? Você pode celebrar o Senhor por isso? Sabe por que mais de 700 pessoas estão sendo alcançadas? Porque alguém falou assim: pastor, eu pago o preço. Esse dia é dia de eu jogar bola, mas é o único dia disponível que essa pessoa tem. Eu vou deixar de jogar, eu vou pagar o preço. Ah, esse era o dia de eu ter Outback com as amigas. Eu vou abrir mão do Outback. Pô, você vai abrir mão de... realmente. Ah, pastor, esse era o dia da resenha, mas eu abri mão para falar de Jesus. Sacrifício. Pagar um preço. Se for fácil demais, irmão, você não vai valorizar. Mas quando você paga um preço, quando você valoriza, as coisas acontecem. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora em nome de Jesus. Porque hoje, nessa manhã, eu não quero fazer apenas um apelo para quem quer ser abençoado. Eu quero fazer um chamado para quem quer ser usado. Vou repetir. Hoje, eu não quero fazer apenas um apelo para quem quer ser abençoado. Hoje eu quero fazer um apelo para quem quer ser usado. Eu quero ser usado, pastor. Eu vou com medo mesmo. Eu sou inseguro, eu vou inseguro mesmo. Ah, pastor, o meu sofá, pastor. Eu tenho aprendido uma coisa há 10 anos. Eu não compro mais sofá branco para minha casa. Eu compro sofá com cor de Coca-Cola, porque a Coca-Cola vai cair. Eu compro sofá agora, irmão, com marrom. É marrom, porque se a Coca-Cola derramar, aí tá tudo certo. Ó, mais do que a manutenção na minha casa é limpador de sofá. Eu falo: amor, tem que dar uma limpada nesse sofá de novo esse ano aí, porque... Esquece, irmão. Eu me lembro que eu queria casar, eu queria o melhor sofá. Achava que era pra mim. Jesus, tadinho. Deixa você achar que é pra você. Sabe o que é isso, irmão? É meu estilo de vida. É o meu estilo de vida.
abrir a minha casa para que a minha casa seja uma agência missionária, para que o evangelho seja pregado. E Jesus falou comigo: esquece sofá, esquece tapete branco, esquece. Irmão, esquece. Quem é crente, esquece tapete branco, esquece sofá branco. Ó, vou te dar uma dica: sofá cor de Coca-Cola. Você resolve o problema. Caiu a Coca-Cola, dá uma limpeza ali, tá tudo certo. Sabe, meu irmão? Senhor, se precisar de uma casa, usa a minha. Eu queria que você fizesse essa oração hoje. Senhor, se precisar de uma casa, usa a minha. Se precisar de um líder, conta comigo. Se precisar de alguém para cuidar de pessoas, conta comigo. Se precisar de alguém para abrir uma célula, eu estou disponível. Eu estou aqui, Senhor. Porque Deus não precisa que você seja suficiente. Ele precisa que você esteja disponível. O menino tinha pouco, os discípulos eram limitados, a necessidade era gigantesca, mas Jesus estava presente. E quando o pouco encontra Jesus, o pouco nunca continua pouco. Quem vai abrir as mãos hoje aqui? Quem vai abrir o coração hoje aqui? Eu creio que Deus quer multiplicar a nossa igreja. Eu creio que Deus quer multiplicar as células. Eu creio que Deus quer multiplicar líderes. Eu creio que Deus quer multiplicar casas. Eu creio que Deus quer multiplicar discípulos. Eu creio que Deus quer multiplicar pastores. Mas talvez estejamos esperando Deus fazer alguma coisa que Ele já decidiu fazer através da gente. Ele já decidiu. A pergunta não é: Jesus, como vamos alimentar tanta gente? A pergunta de Jesus continua sendo: quantos pães vocês têm? O que vocês têm para multiplicar? O que está disponível? Sua casa está disponível? Sua mesa está disponível? Seu tempo está disponível? Seu dom está disponível? Seu talento está disponível? Sua liderança está disponível? Sua vida está disponível? Seu quintal está disponível? Sua varanda está disponível? Porque talvez você esteja olhando para aquilo que tem e dizendo: é muito pouco. E Jesus está dizendo: coloque nas minhas mãos. Coloca nas minhas mãos. Você vai ver um milagre acontecer. Eu queria orar por você. Eu queria fazer uma oração, querido. Eu queria que você, nessa hora, colocasse a mão no seu coração. Porque eu quero nessa manhã, como líder dessa igreja, desafiar você. Desafiar você a continuar fazendo casa de fé. Desafiar você a multiplicar uma célula. Desafiar você a crescer. Querido, a nossa cidade tem 1.200.000 habitantes. Tem muita gente nesse momento indo para o inferno. Eu não sei se você seja impactado com isso, mas eu fico impactado com isso. Gente que estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. Gente está indo, e não tem essa: ai, pastor, morreu, ou é inferno ou é céu. Não tem purgatório, irmão. É céu ou inferno. E eu não sei se isso dói o teu coração, mas isso dói o meu coração. Em saber que tem alguém agora que está morrendo e ela não ouviu falar de Jesus. Ou alguém não falou de Jesus para ela. E essa pessoa pode ser próxima sua. Eu contei uma história aqui mês passado, eu quero repetir. De um homem que falou comigo: pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu preciso falar de Jesus. Eu falei: então fale. Aí, pastor, mas eu me arrependi. O que houve? Uma irmã, o filho dela estava com meu filho. E quando a rota passava, ela ia até o portão entregar o filho na rota. Eu ia entregar o meu filho na rota. E eu: oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, bom dia, oi, boa tarde. Pastor, ela se jogou do 4º andar do Plaza e se matou. Se suicidou. E eu não falei de Jesus para ela. Pastor, isso quebrou comigo, isso acabou com o meu coração. Aí eu falei com ele: olha, a culpa não é tua, mas você poderia ter falado do amor de Jesus? Poderia. Agora, que isso que aconteceu gere em você compaixão. Compaixão para você não perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de convidar alguém para falar do amor de Jesus. Falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. O tempo todo falar de Jesus, porque Jesus é a nossa vida. Jesus é a razão da nossa existência. Nós acabamos de adorar a Deus aqui dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Então, se isso é uma verdade na tua vida, seja praticante daquilo que você adora, daquilo que você canta, daquilo que você entoa. Fale de Jesus, fale desse amor de Jesus, fala como Ele te resgatou, fala como Ele te salvou, fala como Ele te libertou, fala das suas experiências, mas fala de Jesus para alguém. Tenha compaixão pelas vidas que estão sendo perdidas. Essa igreja não vai crescer com método, essa igreja não vai crescer com ferramentas, embora tudo isso seja maravilhoso e eu aprovo todas elas, mas o que essa igreja vai crescer é quando a gente tiver compaixão pelos perdidos, é quando a gente tiver amor pelas pessoas, quando a gente crê, cara, esse cara está perdido, mas eu posso ajudar, eu posso orar, eu posso interceder, posso convidar para uma casa de fé, posso convidar para uma célula, posso convidar para a igreja, eu posso fazer alguma coisa, ainda que seja apenas um convite, eu posso fazer alguma coisa. Deus te trouxe aqui nessa hora, irmão, não somente para te abençoar, mas para saber, ei, eu quero te usar. Eu quero te usar para a glória do meu nome. Eu quero te usar como instrumento nas minhas mãos. Eu quero te usar para que eu abra a tua boca. Eu vou encher a tua boca. Abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Ei, meu irmão, Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 19, olha, não vos preocupeis com a vez de falar, porque na mesma hora será ministrado o que há vez de dizer, porque não será vós que falará, mas o Espírito do meu Pai que falará através de vós. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer, deixa o Espírito Santo fluir através de você, mas pelo amor de Deus, saia dessa passividade, saia desse lugar e desse ambiente que não faz você gerar, se desenvolver, crescer, ter experiências com Deus. Deus te trouxe aqui para ativar a tua paixão novamente, paixão por gente, paixão por vidas, paixão de crescimento, paixão de multiplicação, paixão de envio, um coração apaixonado. Deus quer tirar esse coração indiferente, Deus quer tirar esse coração que não te leva a lugar nenhum. Deus quer tratar o teu coração. Hoje Deus quer fazer um transplante de coração, quer colocar um coração apaixonado, um coração cheio de amor, de graça, de misericórdia por vida, pelos perdidos. Nós vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar. Vamos adorar o Senhor, amém?